Amém. Irmãos, muito bom poder estar com vocês. Que a glória do Senhor possa nos acompanhar em todo o tempo. Irmãos, eu tinha preparado uma mensagem para hoje. Preparei. Eu quero que a gente leia, a gente entenda. Mas eu queria que vocês trouxessem isso para o coração de vocês. Mas eu tenho certeza que nós aprenderemos e nós levaremos essa palavra para outros, porque eu acho que o Senhor já nos livrou disso que nós vamos falar. Acho que nós não temos nada incrustado no nosso coração, porque se tivéssemos, o Senhor não nos contemplaria com a tua glória como Ele nos contemplou. Então fico feliz de saber que homens e mulheres cheios de vontade, cheios da glória de Deus, estão próximo de mim. Eu fico feliz por isso e agradeço a Deus todos os dias. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 13. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, né? E tem essa passagem na Bíblia em 2 Samuel 13, que ela é muito forte, é uma palavra muito forte. É uma passagem da Bíblia que toda vez que eu leio ela, né, eu me emociono, eu fico com o meu coração pensativo, eu fico com minha mente pensativa. Eu olho para essa situação e eu confesso para vocês, né, que o que é narrado nesse texto aqui, ele me deixa cheio de ira, vamos dizer assim, né? Cheio de incontentamento. Mas o Senhor nos ensina algo muito grande aqui nesse texto. Existem várias formas da gente discorrer este texto de Amnon e Tamar. Existem várias formas de você interpretar e de você aplicar na sua vida. Mas eu queria que a gente olhasse isso e entendesse que o Senhor, Ele precisa que a gente perdoe em todos os tempos, em todas as situações e todo e qualquer tipo de situação. Amém? Vamos ler e a gente vai falar um pouco mais. 2 Samuel 13, 1 diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, sendo que ela era virgem. Parecia impossível fazer alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Ele disse: por que tanto emagreceu no dia a dia, filho do rei? Não vos dirás? Então Amnon disse: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab: deita-te na tua cama, finge estar doente. Quando teu pai vier visitá-la, peça que a sua irmã Tamar venha e dê de comer pão, pois vendo eu preparado a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, fingiu-se doente. Vindo o rei visitar, Amnon disse: peço que minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos à minha presença, para que eu coma na sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e fazei comida. Foi Tamar à casa de Amnon, e seu irmão estava deitado. Tomou a massa e amassou, e fez o bolo diante dele e cozeu. Tomou a amassadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: farei retirar-se todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traz-me a comida à câmara, e eu comerei na tua mão. Tomou Tamar o bolo que fizera e levou Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou-lhe e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim Israel. Não faça tal loucura. Por onde eu irei eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te, fala ao rei, porque senão não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos a ela. Dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-se e deitou com ela. Depois Amnon se sentiu
averso e a maior aversão se sentiu por ela que o amor que lhe voltara. Disse Amnon: levanta-te e vai embora. Então ela disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra, que não fizeres lançado fora, que fizer-me. Porém ele não quis ouvir. Chamou os seus moços que o servia e disse: deita fora e fecha a porta atrás dela. Só até aqui por enquanto. Agora você pula lá para o 20. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie em teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei de todas essas coisas, muito lhe acendeu a tua ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter forçado a sua irmã Tamar. Amém. O texto é grande, mas é necessário. Irmãos, esse texto ele é um texto, como eu disse, é um texto muito forte, é um texto terrível, um texto que nos traz uma informação que nos deixa muito triste. Pelo menos eu, quando eu leio esse texto e eu começo, como diz a irmã Edilio, eu começo a formar ali o cenário na minha mente, eu fico com muita raiva, assim, com muita raiva do acontecido, porque é algo terrível. A gente sabe, até desde aquela época, até nos dias de hoje, é um crime como este é um crime inadmissível. É inadmissível sem para mim não tem como justificar algo parecido, Mas a gente precisa entender de uma coisa: houve um erro, Amnon cometeu um erro, segundo as leis daquele momento, ele deveria ter sido ou morto ou expulso do seu lugar. Davi o expulsou, se a gente for entender, Davi o expulsou. Ele não quis matar, ele ficou amargurado, ele estava triste com aquilo, mas ele não quis matar, ele expulsou aquele filho dele. Só que o que nós vamos ler aqui, o que nós vamos falar é o seguinte: a falta de perdão de Absalão foi tão crime, tão errado, tão pecado quanto o ato cometido por Amnon. Foi a mesma coisa, foi da mesma forma. Se você for analisar, lógico, a gente sabe que pecado e crime existem consequências diferentes, existem consequências que elas são tratadas de formas diferentes, mas o erro é o mesmo. A gente não comete outro erro, a gente não perdura com o erro por causa de um outro erro. A gente sabe, que o perdão, a gente tem que entender o que é perdão, mas a gente também tem que entender o que não é perdão. Perdão não quer dizer que tudo vai ficar ok, que tudo vai estar sem problema nenhum, que não haverá consequências. Eu perdoar alguém que me fez algo mal, não quer dizer que as consequências terrenas e jurídicas não vão acontecer. Só que não está condicionado um perdão a uma condenação. Isso é que é importante. O perdão, ele não pode estar condicionado à condenação. Se fulano de tal for condenado a tantos anos de prisão, eu perdoo. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a Bíblia diz, Perdoar também não significa ser conivente, ser passivo. Não quer dizer que Absalão deveria ter perdoado Amnon, que ele não deveria sofrer as consequências. Não significa isso. E quando nós sofremos alguma coisa, quando nós temos alguma coisa no nosso coração contra nós, não quer dizer que as consequências espirituais e consequências terrenas não vão acontecer. Porém, o perdão ele é necessário, até mesmo porque o perdão ele não é apenas para a pessoa que é perdoada, é para mim também. Nós vamos ler aqui que é para mim, eu preciso perdoar, porque a Bíblia diz, tem uma oração bem conhecida que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, se eu não tenho perdoado a quem me tem ofendido, eu não receberei o perdão de Deus, porque a própria palavra diz, é condicionada, não é? O Senhor não nos abençoa, não é condicionado a nada. O Senhor não é um Deus de barganha, o Senhor não vai ficar fazendo joguinhos com a gente, mas existem princípios, existem algo que precisa ser observado para que se cumpra a palavra, porque promessa sempre é condicionada a algo, não é? Então olha só,
o perdão também não quer dizer que não haverá justiça. Não quer dizer que, né, que não deixar de haver justiça. Não quer dizer que eu sou conivente com o pecado, com o crime ou com o problema. Mas quer dizer que eu preciso ser livre. Olha só. Se a gente for olhar por tudo que passou, né, o fato foi que aconteceu com Tamar, aquela situação terrível. Não sei se vocês já ouviram falar da companhia de teatro Jeová Nissi. É uma companhia de teatro, acho que é a maior do Brasil, ela é fenomenal. E eles têm um DVD, eu acho que você deve encontrar no YouTube, ou um DVD, chama Jó. E eles fazem a ilustração dessa cena, desse acontecimento. Irmãos, eu aconselho vocês a verem. Procura no YouTube, deve ter Jó. É muito legal. É muito importante a gente entender. Certo? Mas olha só, nós temos que entender que o que traz para nós problemas para as nossas vidas são os pecados. Por que isso tudo? Porque, né, pastor Fabiano é um especialista em Davi, né, pastor Fabiano? Ele é especialista em Davi, você pode, né, questioná-lo qualquer coisa sobre Davi, que ele vai te dar uma explicação perfeita. Né, a gente sabe, se a gente ir no versículo anterior, no capítulo anterior, olha no capítulo 12, no versículo 11, a gente sabe que Davi pecou, né, ao cometer adultério com Batseba, pecou de novo ao colocar o Urias na linha de frente. E aí quando o profeta Natan foi lá repreender Davi, o Senhor disse para ele aqui no 12:11, olha só: assim diz o Senhor, eis que a tua casa suscitará o mal sobre ti, e tomarás tuas mulheres à tua própria vista, e darão-os aos teus próximos, na qual se deitarão com elas em plena luz do sol. Irmãos, parece que é muito, né? Parece que é muito castigo, mas é consequência, são as consequências. Se a gente for analisar aqui, a gente vai ver, a gente pode ver lá na frente, né, o que aconteceu com Absalão. A gente vai ver que aconteceu algo que foi dito aqui, né? E continuando, fica com essa palavra e vamos continuar. Olha só, o que aconteceu? Lá no 20 fala o seguinte, ó: Absalão, seu irmão, no 22, porém Absalão não falou nada com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava, por ter forçado a Tamar. Olha só no 23, passando-se 2 anos, Absalão tosqueava em Azor, que fica junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o teu servo faz tosquias, peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. Porém o rei disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para que não sermos pesados. Insultou Absalão, porém não quis ir, contudo abençoou. Então disse Absalão: se não quiseres vir, pelo menos deixe ir comigo Aminon, o meu irmão. Porém o rei disse: para que irás ele contigo? Insistindo Absalão que com ele, deixou ir Aminon e os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido enquanto o coração de Aminon estiver longe do vinho, e vos disser: feri a Aminon, então o matarei. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon conforme Absalão havia ordenado. Então todos os filhos se levantaram, de cada um montou no seu mulo e fugiram. Certo? Olha só, iam antes no caminho, e quando chegava a notícia de Davi, Absalão feriu a todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou suas vestes, e lançou por terra. Todos os seus servos estavam presentes, rasgaram também suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu e disse: não penses no meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já revelaram as feições de Absalão, desde o dia que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. É grande, irmão, mas tem que ler. Irmãos, o que Aminon fez? Ele preparou, ele pensou, ele armou, ele foi maquiavélico durante 2 anos, esperando uma oportunidade para ferir o irmão. Ele esperou muito tempo, ele ficou com aquela mágoa, com aquele rancor, com aquela ira, com aquela ira no seu coração durante muito tempo, até o dia em que ele preparou uma armadilha, que ele preparou algo, que ele fez, que ele mentiu várias vezes, para que até que ele fosse, estar próximo dele, até que o matou. Irmãos, isso mostra para nós o quê?
que o tempo passa, mas as feridas continuam. O tempo passa, mas a angústia pode continuar. Se nós não perdoarmos na primeira oportunidade que o Senhor nos dá para perdoar, aquilo pode virar algo muito maior do que precisaria ser. A gente sabe, não, como eu disse, né? Perdoar não quer dizer que é conivente com o erro. Não, mas Absalão, ele deveria ter perdoado seu irmão. Ele deveria ter trago para a casa dele, né, o refrigério, ele deveria ter trago para a casa dele o perdão, para que ele não continuasse, para que ele não seguisse sendo atormentado por aquele espírito. Irmãos, a falta de perdão é algo que pode trazer para nós tantas consequências, mas tantas consequências, que a gente pode seguir por um caminho que não pode ter volta, pode não ter mais volta. Porque olha só, qual que é o caminho? Qual é o caminho que teve Absalão? Nós não vamos ler tudo, teria que ler um monte aqui, mas eu vou resumir para a gente entender. Depois vocês leiam aí, né, continue lendo aí até o 15, que vocês vão entender tudo que eu discorrer aqui. Amnon, ele ficou com raiva, ele ficou com ódio de Absalão, ele preparou por muito tempo para que ele pudesse ter uma oportunidade de vingar Tamar, certo? Então ele teve ódio no seu coração por causa de Amnon. Ele teve ódio no seu coração por Davi. Se você continuar lendo, ele ficou com ódio de Davi, porque Davi, depois que ele cometeu esse erro, depois que ele cometeu esse problema aqui, que ele, né, matou o seu irmão, Davi também deveria ter ou matado ele, né, eu até falei que ele deveria ter matado ou expulsado, mas não, é o contrário, irmãos. Com Tamar, ele a lei não tinha que matar, né, tinha que matar era com Absalão, nesse sentido. Absalão, ele deveria ter sido morto ou ele deveria ter sido expulso. O que Davi fez? Davi também amava Absalão. Ele expulsou Absalão. Amnon violentou Tamar. Absalão matou Amnon. Depois. Aí ele deveria ter matado ou expulsado. Ele preferiu expulsar até porque ele amava. E o que aconteceu? Ele ficou irado com seu pai. E desde o dia que ele foi expulso, desde que ele foi tirado do reino, ele já começou de novo a maquinar todo um plano, todo um mal, algo mal para ir contra Davi. Se você olhar, se você analisar, se você for ver aqui, o que ele fez? Ele, né, depois que ele fugiu, depois de um tempo, ele começou a persuadir o rei, o general do exército. Né, queria ter uma conversa com o general não quis dar ideia para ele. Ele foi lá, botou fogo na lavoura dele, até que ele foi falar. E ele foi persuadindo, até que ele conseguiu juntar pessoas do seu lado. E aí ele ia falando, falava para um, falava para outro: se eu fosse o rei seria diferente, seria isso, seria aquilo. Se eu fosse o rei, as minhas leis seriam outras, seria melhor. Então ele foi ali durante um tempo maquinando mal. Irmãos, um pecado, um problema, um perdão não liberado, ele vai gerando problemas, ele vai gerando outros problemas. Primeiro, ele gerou um problema com o irmão, depois gerou um problema com a nação, gerou um problema com o seu pai, gerou um problema com a sua casa, até o ponto de que Davi teve que fugir de Absalão. Davi saiu. Se você for ler no 14, Davi sai fora para não guerrear com Absalão, para não ser morto, porque a ideia dele era matar também Davi, para não ser morto pelo Absalão. Ele fugiu, Davi fugiu e deixou. Aí se você for analisar, ele fala, falou com as suas mulheres, né? O problema dele é comigo, então eu vou sair, vocês podem ficar aqui, depois que se resolver, eu volto e vai dar tudo certo. E as mulheres ficaram. Se a gente olhar, né, o que ele fez? Olha, cadê onde está aqui? Folha, volta aqui, folha. Cadê? Cadê? Sumiu? Mas enfim, depois eu acho aqui. O que aconteceu? Absalão preparou no terraço do palácio uma tenda, e ali ele violentou todas as mulheres de Davi.
Seguindo lá no 11, quando Natan falou para Davi, no 12, 11, olha: eis que a sua própria casa suscitará o mal contra ti, tomarei as suas mulheres e as tuas próprias vistas, e darei ao próximo, que se deite com elas em plena luz do sol. Foi exatamente isso que aconteceu. 16, 22, pastor? Obrigado. 16, 22. 16, 22? Isso, perfeito. Amarraram, pois, Absalão uma tenda no eirado, e ali à vista de todo Israel ele coabitou com as concubinas do seu pai. Então, irmãos, o que ele fez? Olha só, vamos lá. O problema de Absalão era Aminon, porque Aminon tinha violentado a sua irmã. O que ele fez? O pecado, o problema, o mal que ele tanto injuriava, que ele estava com tanta raiva, ele também cometeu, certo? O pecado que ele tanto tinha repulsa, o mal que ele tanto tinha repulsa, ele cometeu. Quando ele falou, olha, que você tinha que fazer isso, fazer aquilo outro, que ele desejava que o pai dele tivesse expulsado o irmão dele, ele também cometeu. O que acontece? Irmãos, o pecado que nós carregamos, ele pode virar uma marca em nós, virar um problema em nós, a ponto de nós começarmos a cometer aquele mesmo erro que nós não perdoamos. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, só hipoteticamente, que vocês trabalham numa grande empresa, numa grande mineradora. Nessa grande mineradora vocês têm supervisores. E aí aquele supervisor seu, ele não vai muito com a sua cara, ele não fala muito bem de você. Aquela pessoa não gosta muito de você. Qual que é, um caráter humano, a primeira coisa que a gente faz? Também não gosto dele. Não é assim? Se não gosta de mim, também não gosto dele. Se ele fala que eu sou ruim, ele também é pior do que eu. Automaticamente, se nós não liberarmos perdão sobre as pessoas e sobre as situações, pessoas, né? Perdão é liberado sobre pessoas. Sobre as pessoas que nos envolvem, a gente pode cair no mesmo problema daquela pessoa. No mesmo mal que a gente tanto fica com raiva, da mesma ação com a gente, que a gente fica com tanta raiva, com tanto problema e que abomina tanto, a gente acaba cometendo. Irmãos, então se há um mal sobre nós, se há algo sobre nós que pode nos impedir de receber a favor de Deus, precisa ser anulado. A gente precisa liberar perdão, irmão. Liberar perdão não é fácil. Liberar perdão não é assim algo que a gente faz com muita facilidade, faz com um bom grado, né? E perdão não é um sentimento. A gente precisa entender que perdão é uma decisão. Eu preciso decidir que eu vou perdoar, né? Se Absalão tivesse perdoado seu irmão, perdoado ele, não a atitude dele, tivesse perdoado ele, olha, nós não teríamos problema na casa de Davi, nós não teríamos problema com ele, ele não teria problema com seu pai não teria problema com o reino, ele não teria a morte sobre as suas mãos, ele não teria um pecado tão grande que ele cometeu contra o seu pai, ele não seria morto como ele foi morto. Então o pecado, ele só traz um problema, ele só traz problemas para nós. O pecado, irmãos, quando eu falo pecado, entende perdão, tá? A falta de perdão só traz problemas para as nossas vidas. Então, a gente precisa esquadrinhar o nosso coração e ver se há algo em nós, se há algo que fizeram conosco em algum momento da nossa vida, que precisa ser liberado perdão. Porque sem o perdão na nossa vida, sem nós não perdoar as pessoas, a gente não recebe o perdão. E a gente pode cair naquela armadilha, cair naquele laço de cometer o mesmo mal que a gente tanto repudia, que a gente tanto não quer que aconteça. E assim a gente pode ver, olha, o Absalão, ele ficou aprisionado durante tantos anos naquele sentimento. Ele ficou durante, se a gente for olhar aqui, no mínimo uns 10 anos com esse problema. 2 anos que ele ficou guardando, mais 3 anos que ele ficou lá na espreita, mais 2 anos que ele ficou escondido para lá, mas o tempo que ele ficou lá reinando no lugar do pai, até que Davi conseguisse retornar. Dá mais ou menos uns 10 anos. Pense, meu irmão, 10 anos, a partir de um momento de tristeza, lógico, eu preciso frisar isso, não tem nada de normal com o ato, mas o ato nosso é perdoar. Nós precisamos perdoar, sabe? Nós precisamos liberar o perdão sobre as pessoas, indiferentemente daquilo que foi feito a nós. E eu estava meditando essa palavra aqui, e quando
eu parei para pensar e falei: Senhor, a gente às vezes fala que já perdoou e às vezes ainda não perdoou. Eu falo por mim mesmo, esquadrinhando o meu coração. Às vezes a gente fala: não, já perdoei, que lá já está perdoado. Mas toda vez que eu vejo algo ou alguém que me lembra aquela situação, aquele sentimento vem à tona de volta. E isso a gente chama de ressentimento. O que é ressentimento? É você lembrar de uma dor que você teve, sabe? Um dia eu estava lá na igreja, aí a irmã Rosângela não me cumprimentou. Até parece que isso é um problema, né? Mas para muitos é. Não me cumprimentou. Beleza, eu fiquei chateada, aquilo ficou no meu coração. E aí ela nem está sabendo, ela nem estava me vendo, ela estava conversando com outra pessoa lá para fora. E isso vai gerando problema. Cara, ela não sabe. Tem situações que a pessoa nem sabe que te magoou, porque às vezes acontece, que nem sabe que te magoou. Mas eu estou falando esse exemplo porque é coisa pequenininha. Que uma coisa pequenininha, ela vai crescendo, a ponto de se tornar um empecilho na vida das pessoas, sabe? E aí, eu aprendi isso, esses dias, esse ano mesmo, eu tive que botar essa minha fala em prática. Eu sempre falava o seguinte, que olha, se alguma pessoa tem algo contra você, e você não tem nada contra ela, mas essa pessoa tem algo contra você, chegar nessa pessoa e pedir perdão para ela: olha, eu quero te pedir perdão. Mas você sabe no seu coração, no seu íntimo, de verdade, que você não precisa pedir perdão para essa pessoa. Mas eu aprendi com o Senhor, eu aprendi com a palavra de Deus, e aprendi com Ele no meu coração, que toda vez que isso acontece, que eu chego para alguém que eu não precisava ter pedido perdão, aquela pessoa que precisava, é aquela pessoa que precisa me pedir perdão, mas eu chego lá e peço perdão para aquela pessoa. Meu irmão, até no amor, constrange até quem tem intenção de fazer o mal. Imagine quando você chega numa pessoa que ela sabe que precisa te pedir perdão, mas não tem coragem, e você é uma porta, é uma entrada para que o mútuo perdão aconteça. Tive que fazer isso esses dias, meu irmão. Fiquei numa situação, numa sinuca de bico, como diz os sinuqueiros, né? Em que uma pessoa estava totalmente chateada comigo, uma pessoa estava totalmente triste comigo, e eu não tinha menor ideia, o que fazer com essa situação. Falei: olha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada que te perdoar, você não fez nada comigo, eu acho que eu não fiz nada com você, mas eu vim aqui, fui na casa dessa pessoa, sentei no sofá dela, olhei no olho dela e falei: olha, se tem alguma coisa que eu não sei, eu te peço perdão em nome de Jesus. Aí essa pessoa esquivou, não falou que me perdoava. Eu falei: olha, a Bíblia diz. Aí ele falou: não tem nada que perdoar não. Eu falei: a Bíblia diz que você deve perdoar 70 vezes 7. Então, numa dessas 70 vezes 7, pode ser que você não ache que precise me perdoar, mas me perdoe. E eu tive que insistir umas 3 vezes, até que essa pessoa liberasse e falasse: não, eu te perdoo. Aí quando ela falou: eu te perdoo, ela falou para mim: e se eu tiver feito algo com você, você também me perdoa? Eu falei: na hora, eu não tenho que... Na hora, eu não fiquei falando: não tem que me perdoar não. Realmente, para mim, não tinha. Mas eu falei: na hora, está perdoada em nome de Jesus. Eu te libero de todo esse peso que você tiver, porque eu preciso estar liberto também. Irmãos, pedir perdão não é um sentimento. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Nós precisamos decidir que aquilo não vai mais fazer parte da nossa vida. Esse livro aqui do Wayne Cordeiro é bem interessante. Ele tem um tema que ele fala sobre perdão, que ele fala o seguinte: imagine você que você está lá no rio Araguaia pescando, você pega um anzolzão daquele grandão e você joga aquele anzol, só que você joga ele errado e ele vai e ele pega no seu calcanhar, e aí ele entra na carne do seu calcanhar. Pastor Fabiano, você é pescador, né? Tem cara de pescador. Você tira um anzol voltando ele, é impossível um anzol voltar. Ele não volta. O anzol, para ser tirado, ou ele volta rasgando tudo, volta dilacerando. Mas se você quiser poupar o seu calcanhar, ou poupar um peixe, o anzol precisa transpassar, ele precisa sair. Pelo mesmo lugar que ele entrou, ele sai, ele não volta. Irmãos, e o perdão é da mesma forma. Se tem algo na nossa vida nos afligindo, é como se fosse um anzol na nossa carne. Aquilo precisa sair. E ele não sai
voltando, ele sai sendo expulso, ele precisa sair. E o perdão, e aí, e depois que isso acontecer, o que vai gerar no nosso calcanhar? Uma cicatriz. Perdão quer dizer que nós passamos por aquilo, e aquilo nos deixa mais forte. Vocês já prestaram atenção que onde você tem uma cicatriz no seu corpo, não dói tanto? Você pode ver que você não dói, você belisca lá, se você tiver uma cicatriz pode beliscar, ela não dói. A carne naquele lugar não fere mais, não dói mais. Então se há algo na nossa vida que precisa de perdão, precisa que o perdão seja atuante, essa área da nossa vida vai ser curada, cicatrizada e não vai mais te gerar dor. Entende? Se nós decidimos perdoar, nós decidimos liberar o perdão, as portas se abrem para nós. Sabe, as portas do céu são liberadas sobre nós. Nossa vida ela é mudada. A nossa vida é transformada. E outra coisa, isso não pode ficar na nossa mente todo o tempo. Porque se ficar em nossa mente todo o tempo, significa que ainda existe algo no nosso coração enraizado. Se você ler aqui, ó, deixa eu abrir aqui, Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34 é uma passagem muito legal, muito interessante. Olha só, diz assim, ó. Cadê? Não ensinará jamais a cada um do seu próximo, nem a cada um do seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E diz o Senhor: pois perdoarei a iniquidade e dos pecados, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A palavra de Deus diz que o Senhor perdoa os nossos pecados, e o próprio Deus, o único que poderia, o único que tem a autoridade legal de nos condenar de algo, não lembra mais daquilo, sabe? Então se nós somos parecidos com Cristo, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, assim como a palavra de Deus diz, se nós perdoamos uma vez, aquilo é jogado no mar do esquecimento, aquilo jamais pode voltar à tona, aquilo jamais pode me incomodar, sabe? Eu gostava muito de Mandela, né? Eu gostava porque nem tanto mais, né? Ele fala uma frase muito interessante, né? Ele fala: perdoa, mas jamais esqueça. Isso é uma frase, está no livro dele, só que não é bíblico. A Bíblia diz que você deve perdoar e jamais se lembre daquilo. Irmão, definição de perdão. Vamos dar uma definição para nós encerrarmos. Uma definição de perdão. Chego no pastor Fabiano e falo: pastor Fabiano, preciso que o senhor me empreste R$100. Ele pega R$100 e me entrega. Pá. Certo? Glória a Deus, pastor. Pode ser depois do culto. Preciso de R$100, ele me empresta. Aí passa um mês, eu falo: eu te pago com 30 dias, tá? Passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4. E ele chega e fala: pastor, Júlio, vai me pagar não? Eu falo: pastor Fabiano, eu não tenho condições de te pagar. Eu estou, infelizmente, passando em um momento de provação. Eu estou, né, falar umas palavras de crente, um momento de provação, um vale, eu não consigo te pagar. O pastor Fabiano chega para mim e fala assim: não, Júnior, tudo bem, você não precisa me pagar mais, está perdoada a sua dívida. Amém? Ele me perdoou. Aí eu chego e ele fala: estou perdoado, pastor? Estou. Então me empresta mais 100. E ele automaticamente entrega mais 100. Isso é perdoar, irmão. Perdoar é isso. É você voltar ao estado original, com nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nada que te impeça de ser como você era antes daquele momento acontecer. Isso é perdão. Então pense com você: será, fazendo essa analogia dos R$100, será que nós perdoamos realmente todo mundo quem tem nos ofendido? Será que nós liberamos o perdão sobre a vida das pessoas como deve ser liberado? Né? O perdão não é de graça, meu irmão. O perdão não custou de graça. Para mim ser perdoado por Deus, custou a vida e o sangue de Jesus. Então vai te custar, vai te deixar chateado, vai te deixar com o coração assim, mas você, em nome de Jesus, vai decidir que você vai perdoar, vai liberar o perdão, e você vai voltar ao estado original como era antes. E você vai emprestar os R$100 se for preciso, porque aí sim você vai mostrar para você, para o seu irmão, para Deus, e mostrar para o diabo que você realmente liberou o perdão sobre uma pessoa. Então, meu irmão, fique com isso no seu coração. Quero que você traga isso para o seu coração. Leia depois os 4 versículos aqui, né, 13, 14, 15 e 16.
você vai entender todo esse texto. Leia esse texto com o olhar para o ato de Absalão, que você vai ver que se ele tivesse decidido perdoar, ele teria tido uma vida diferente. A vida dele seria um outro caminho, as coisas da sua vida teriam sido diferentes de tudo que foi. Então decida que, por mais que seja triste, doloroso, algo que não é normal e não é comum, perdoe. Decida perdoar, para que as janelas do céu sejam abertas sobre você, para que você possa, realmente dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu já perdoei a todos que têm me ofendido. Irmãos, e desde que sejam coisas pequenininhas a coisas grandes, o poder do perdão é um poder transformador. Só que o poder do não perdão também é um poder destruidor. Ele pode destruir vidas, destruir famílias, destruir gerações. Ele pode acabar até com os planos de Deus, se nós não decidirmos perdoar. Os planos de Deus na minha vida, eles podem ser frustrados se eu não perdoar, se você não perdoar. Então, em nome de Jesus, leve essa mensagem para sua casa, medite no seu coração, esquadrinhe o seu coração, e se for preciso você pegar o seu telefone, ligar para alguém, se for preciso você mandar uma mensagem no WhatsApp, se for preciso você ir até alguém e falar: olha, em nome de Jesus, não concordo com o que você fez, não sou conivente com o seu erro, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Vai em paz, da minha parte, não precisa mais se preocupar. Você, além de liberar o cargo, o peso sobre a sua vida, você vai dar a oportunidade. Irmãos, e aí é a oportunidade, tá? Pode ser que o outro não vire para você e fale: me perdoe também. E está tudo bem, porque é a sua parte, é você que precisa liberar o perdão. Tem uma fala, eu não lembro de quem que fala que o não perdão é você tomar um veneno esperando que o outro morra. Isso é a falta. Se nós não perdoarmos, a falta de perdão é como se eu tomasse doses homeopáticas de veneno, esperando que o meu amigo, meu vizinho, meu parente, meu tio, meu irmão, que fez algo contra mim, morresse. Então não faça isso. Decida liberar perdão, decida abrir o seu coração, decida ser diferente de Absalão, decida ter uma vida transformada pelo poder do perdão. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa noite maravilhosa que Ele nos deu. Tivemos um momento fantástico com o mover do Senhor. Fico muito feliz de saber que realmente as quintas-feiras são quintas de glória mesmo. Irmãos, e coloque isso no seu coração. Libere perdão, libere a sua vida, libere a sua alma, avance no propósito que Deus tem para você. Não deixe que nada, não deixe que uma âncora fique amarrada ao seu pé por falta de perdão. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, recebendo o perdão que o Senhor nos deu, sendo liberados de todo mal, de toda amarra, de todo empecilho, nós liberamos perdão, Senhor, sobre as nossas vidas. Liberamos perdão sobre aqueles, ó Pai, que consciente ou inconscientemente, Deus, nos fez algum mal, aqueles que nos prejudicaram, pessoas que, Senhor, que nos devem e não vão nos pagar. Nós perdoamos o nosso coração, livramos o nosso coração. Se o Senhor achar por bem, faça, Senhor, a sua vontade e a sua justiça. Mas, Senhor, declaramos que nós abençoamos as pessoas, por mais que elas, ó Pai, tenham nos feito mal, por mais que elas nos tenham, Senhor, nos feito, dado um prejuízo, mas te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós já perdoamos. Nos dê força, nos dê direção, nos dê, Senhor, estratégia, e também, Senhor, nos dê ousadia de sermos, ó Pai, abençoadores. E em nome de Jesus, não ficaremos presos ao passado. Essa igreja, este povo, ó Pai, a minha casa, a minha família, nosso povo não ficará preso às amarras de Satanás. Nós perdoamos e perdoaremos todas as vezes que forem necessárias. Em nome de Jesus, nós não traremos para nós o mesmo pecado que nós não somos coniventes. Nós perdoamos, e em nome de Jesus liberamos o perdão, e em nome de Jesus nós recebemos o perdão do Senhor, para a honra e para a glória do seu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, se você trouxe dízimos e ofertas, fique à vontade, para ofertar. Se você precisar do QR Code, está ali, vai estar ali. Amém? Enquanto você prepara a sua oferta, eu quero dar 3 recadinhos. Glória a Deus. Quero dar 2 recadinhos. Primeiro, amanhã é Rede das Mulheres, as mulheres estão convidadas. Vocês sintam-se livres para convidar
quem vocês quiserem, quantidade de mulheres que vocês quiserem. Vai ser um tema bem específico para as mulheres, né? Como sempre, amanhã vai ser um tema, uma palestra muito importante sobre o Outubro Rosa. Então, traga seus amigos, traga seus familiares, chame aí suas amigas, né? Ou convide as suas amigas, né? Por mais que nós homens convidemos as nossas amigas. Amém? Domingo nós temos culto. Meu irmão, ponto importante. Eu lancei hoje, não sei se vocês viram, se alguém acompanha o Instagram da igreja. Dia 27 deste mês nós vamos ter um evento aqui na igreja, Adoradores Extravagantes. Nós vamos ter a presença do pastor Jansen, lá da igreja Galileu Church de Patos. Um povo muito abençoado, cheio de Deus, né? Eles vão estar aqui com a gente, vai vir ele e a equipe de louvor dele vai vir uma parte, viu, pastor? Preciso de você, vai vir só uma parte, né? Precisamos da glória do Senhor. Aí vai ser dia 27, então nós não teremos a quinta do dia 26, nós faremos o culto na sexta, dia 27, amém? E aí, irmãos, né? Vocês que estão aqui, eu não preciso me preocupar, mas vamos influenciar os outros para que nós sejamos cheios aqui. Exato, então semana que vem, dia 12, nós não teremos o culto à noite, porque é quinta-feira, então nós teremos o evento das crianças, então não vai ter tempo, amém? Então convide, já vai convidando, nós temos aí 22 dias até o dia do evento, vai ser uma bênção, né? Esse evento, irmãos, né, Adoradores Extravagantes, a gente surgiu ele, né, no passado com os jovens, e foi realmente um momento, realmente um momento muito legal, muito bom, porque realmente a gente entrega uma verdadeira adoração, parecido com o que a gente fez aqui hoje, para o Senhor, né? E vai ser bênção, e a gente sempre traz alguém, um convidado, a gente sempre trouxe alguém, algumas bandas, a gente trouxe alguns pregadores de fora, e a gente vai fazer dessa forma. A gente fazia os adoradores de 2 em 2 meses, não sei se será assim, né? Mas a gente vai ter recorrência desse evento em nome de Jesus, amém? Estamos abençoados debaixo da graça do Senhor, da glória do Espírito Santo de Deus. Vocês tenham um resto de semana abençoado, uma glória do Senhor esteja sobre você, sua casa. Libere perdão e incentive pessoas a perdoarem. Amém? Glória a Deus.